Queridos irmãos, queria falar nesta noite, vamos lá para o começo da Bíblia, e quero falar dos primeiros 4 seres humanos, mas especialmente de 2 que aconteceram, que vieram ao planeta Terra, e os perrengues que eles passaram, as consequências, né, de seus erros, de suas desobediências. Estou falando de Adão, estou falando de um casal, Adão, Eva e os seus 2 filhos, Caim e Abel. Exatamente. Vamos falar hoje principalmente sobre esses 2 cidadãos, esses 2 irmãos, e nós vamos tirar do que a Bíblia diz em Gênesis no capítulo 4, nós vamos extrair para nós aquilo que Deus tem para nos falar nesta noite. Ouve-se por aí dizer que o homem é produto do meio. Então quando por exemplo, pegam aí esses meninos que estão fazendo coisa errada e tal, aí diz assim, a culpa é da sociedade, né? A culpa é de fulano, ciclano e tal. Embora alguns desses tenham culpa, porque também foram contaminados pelo pecado, né? Depois que o pecado entra no mundo, ele contamina a mente humana, a raça humana, e aí o negócio já começa dando errado depois dessa contaminação do pecado. Vamos entender que na casa de Adão e Eva nem tinha internet, né? Caim e Abel também não tinham WhatsApp, eles não tinham TikTok, eles não tinham nada disso. Vamos ler, depois a gente discorre. Gênesis no capítulo de número 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você faça o quê? Vou ler de novo a parte B desse versículo. Se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. Olha o alerta. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você faça o quê? Que você o domine. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por esta palavra. Abre a nossa mente para que nós possamos entender, tira todos os empecilhos, Senhor, os bloqueios, para que possamos entender a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se, meu irmão. Quero começar dizendo a você, cuidado com o que está aqui, na cachola. Cuidado com o que abriga os seus pensamentos. Salomão diz em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda as saídas do teu coração, porque dela procede a vida e a morte. Esta é a verdade. Guarde o coração. O que abriga no teu coração? Vamos novamente aqui analisar a vida dessa família. Um casal sem interferência, sem mais ninguém no planeta, havia só eles 4, né? E esse casal tem 2 filhos, Caim, Abel. E interessante que, mesmo no começo de tudo, eles eram educados religiosamente por seus pais, porque se eles trouxeram ofertas ao Senhor, é porque foi ensinado pelos pais.
mesmo depois que pecaram, que foram expulsos do jardim, mas mesmo assim havia naquele casal um temor a Deus, e ensinava aos seus filhos trazerem ofertas ao Senhor. A criança não aprende isso sozinho, é necessário que alguém ensine, e Caim e Abel traziam ofertas ao Senhor. Mas numa dessas ofertas, Caim, que era agricultor, Abel era pastor de ovelhas, o Abel traz das primícias de suas ovelhas, o melhor que ele pudesse fazer, ele traz, e houve um sacrifício para isso, porque para trazer do melhor da gordura das ovelhas, essa ovelha teve que morrer, e ele extraía ali a gordura e trazer do melhor, é o que ele tinha. E Caim trouxe também do que ele tinha, ele trouxe lá da lavura que ele plantou, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E há uns que dizem que Deus não aceitou porque ele trouxe uma oferta bichada, uma fruta que não era bom, um legume que não era bom. A Bíblia não fala disso. Ele trouxe o que ele tinha. Agora o detalhe não estava na oferta, o detalhe estava no ofertante. Esta é a grande realidade. Abel era temente a Deus, Abel era bom filho, era temente ao Senhor, ele vivia uma vida de santidade. Já Caim, o Senhor pergunta para ele por que ele andava irritado. Ele andava sempre irritado. Pessoas que andam sempre irritadas é um problema sério. Sempre irritado, não vê nada de bom na vida, ela está sempre injuriada. Quem anda sempre irritado abriga no coração desejos malignos. Quem anda sempre irritado não tem no coração lugar para alegria, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é a alegria do Senhor, não a tristeza. E o Senhor pergunta: não, por que você está andando triste? Aliás, Abel, ou seja, Caim era um homem que andava triste, amargurado, e na amargura vem a depressão, na amargura vem os problemas que envolvem a alma, o psique humano. Então, o problema não está na qualidade da oferta, o detalhe para que Deus aceite está na vida do ofertante. Não adianta você trazer ao Senhor dinheiro, dízimos, ofertas, se a sua vida não agrada a Deus. E tem gente que quer fazer com Deus como o Caim fez. É amargurado, mas eu vou levar minha oferta lá, porque afinal de contas, minha mãe e meu pai me ensinou assim. É uma questão de cumprir uma regra, uma questão religiosa. Nunca faça nada para o Senhor desta forma. Olha, eu não sou um bom crente, mas eu sou um bom dizimista. Deus não está nem aí para o seu dinheiro. Eu não sou um bom crente, mas o detalhe está no ofertante. E aí, quando Deus não aceita a oferta de Caim, ele fica chateado. Mas olha, interessante que no versículo 7, o Senhor adverte Caim. Ele diz assim: Caim, se você fizer o que é certo, se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Se você corrigir a rota, eu vou aceitar. Mas se você não fizer o que é certo, aí as coisas não vão dar certo. E o Senhor diz assim: o pecado te espera logo ali. O pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você. Mas é necessário que você domine. Irmãos, depois que o pecado veio, nós não somos nada bonzinho. Já passou pela sua cabeça a vontade de matar alguém? Não, né? Todo mundo é muito bonzinho aqui, né? Já passou pela sua cabeça a vontade de esbofetear a cara de alguém? Eu nem conto as vezes que já passou. Já passou pela sua cabeça a vontade de um cara que, se você não fez nada com ele, né? Nada, mas ele meteu uma buzina atrás do seu carro, que deu vontade de você ir atrás dele e encher a traseira do carro dele, nem que você arrebente com o seu carro? Eu não conto as vezes que já aconteceu isso comigo.
Mas com vocês não, porque vocês, afinal de contas, vocês são muito bonzinhos. O motorista de ônibus está rindo, né? Os motoqueiros, então, meu Deus do céu, já deu vontade de eu passar por cima de uns 30. Só não passa quando é entregador de pizza. Mas nós temos que dominar. O Senhor diz para Caim: por que você anda irritado e por que essa cara fechada, Caim? Por que você está andando desse jeito? Eu vou dizer a você, se você continuar desse jeito, o pecado está ali, ele está querendo pegar você, mas como eu sou um Deus bom, eu estou dizendo a você, que se você mudar a rota, se você alegrar essa tua cara, e você dominar esse pecado, aí eu aceito a tua oferta também. E o Deus, Criador dos céus e da terra, fala para nós hoje a mesma coisa. Se nós mudarmos a nossa rota, se nós mudarmos a nossa maneira de agir, aí Deus aceita as nossas ofertas, Deus aceita o nosso canto, Deus aceita o nosso louvor e Deus nos aceita como igreja. Interessante isso, né? Porque esses dois aqui, meu Deus do céu, por isso que eu disse, hoje se fala assim, o homem é produto do meio. Não é isto. A culpa é da sociedade, a culpa é do pecado, porque eles não tinham influência de nada. Eles não tinham outros meninos, como eu tive lá, que me levaram a entrar para o bando. Eles não tinham. Eram apenas dois irmãos. Um temente a Deus, o outro irritado, o outro de cara fechada, o outro carrancudo, e que traz uma oferta do que ele cultiva na terra, mas ele traz por trazer. E Deus não aceita. O outro traz do melhor das ovelhas, ele traz lá a gordura das ovelhas. Para que, repito, para que trouxesse gordura das ovelhas, não se tira a gordura de uma ovelha com uma ovelha viva. Ele teve que matar, tem que ter sacrifício. Por isso que a Bíblia diz que nós não fomos chamados apenas para crer em Cristo, mas também para padecer por Ele. Sacrifício. É o mínimo, né, que a gente pode fazer. Se você fizer o que é certo, o que é verdade, você também será aceito. Mas Caim, ele era um invejoso. Ele queria ser como o irmão dele. Mas é interessante uma coisa, o invejoso, ele não quer ter o que você tem. Porque para ele ter o que você tem, ele tem que batalhar. Ele não quer ter o que você tem. Ele quer que você perca o que você tem, para você ficar no mesmo estado que ele, sem ter. Ele fica com inveja do seu irmão. E mesmo Deus advertindo, ó Caim, se você mudar, eu vou aceitar a sua oferta. Ele não muda. E além de não mudar, ele agora é dissimulado. No versículo de número 8, parecia que estava tudo bem. Ele estava todo emburrado, porque Deus aceitou a oferta do irmão, não aceitou a dele. Mas o Senhor, mesmo tentando corrigi-lo, Caim se fez como que tivesse tudo bem. Olha o versículo 8. Caim disse para Abel, seu irmão, vamos ao campo. Vamos dar uma volta. E estando eles no campo, Caim levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Parecia que estava tudo bem. Meu irmão, vamos. Possa imaginar, pôr a mão no ombro do irmão e falar assim, vamos dar uma volta, meu irmão. Vamos dar uma volta. Dissimulado, mesmo Deus falando com ele. Aí eu fico imaginando o seguinte, a Bíblia não fala, mas a reação de Eva e de Adão, os pais, cadê? Chega o final do dia, cadê o Abel? E Caim na dele. Dia seguinte, cadê o Abel? A Bíblia não fala, mas eu imagino que como pais eles sentiam falta, né? Só tinha dois. Um está lá. E o outro, cadê? Mas o Senhor, no versículo 9, disse a Caim, onde está Abel, o seu irmão? E ele respondeu,
grosseiramente responde para Deus: não sei, por acaso sou guardador do meu irmão? E era para ser, porque ele era o mais velho. Aonde está o teu irmão? E ele diz: não sei. E ainda é mal criado e fala assim: por acaso eu sou o guardador do meu irmão? E o Senhor diz a ele: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Olha a gravidade disto. Quando o Senhor diz converta-se, quando o Senhor diz muda a rota, é para mudar a rota. E se chama conversão. Deus não condena o pecador sem antes adverti-lo. Deus é Deus justo. Primeiro ele adverte, primeiro ele diz: olha, é o que está na Bíblia, quem crê será salvo, quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Qual foi o motivo da condenação? A incredulidade. Não crer levou à condenação. Eu ponho diante de você a bênção e a maldição. O que você escolhe? O que você escolher, a consequência, boa ou ruim, é sua. E o Senhor diz: o que foi que você fez? Será que podemos enganar a Deus? Nós podemos enganar o nosso pai, nós podemos enganar a nossa mãe, o marido, a esposa, o pastor, a qualquer pessoa, mas ao Senhor Deus não. Será que Caim imaginava que Deus não viria o que ele fez? Porque isso aqui parecia o crime perfeito. Ora, o mundo já estava sob o controle do pecado. Ele poderia dizer para o Adão e a Eva, seus pais, dizer o seguinte: ó, cadê o teu irmão Abel? Ele dizia: sei lá, uma besta do campo, uma fera comeu ele, acabou. Era o crime perfeito. Não ia descobrir, não tinha testemunha. Aonde ele matou Abel não tinha câmeras, não tinha tecnologia de hoje, ninguém viu. Porque hoje nós estamos numa cidade como essa, tem câmeras para todo quanto é canto. Os satélites estão lá de cima vendo tudo que tem na terra. Mas naquele tempo o satélite era os olhos de Deus. Deus viu quando ele fez isso. E ele diz: olha, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Olha a gravidade disso, irmãos. A inveja, a dissimulação, a falta de conversão, a falta de arrependimento, e o Senhor diz: clama da terra a mim. E aí agora vem a sentença. E agora, versículo 11: você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, e você será fugitivo e errante pela terra. E aí Caim sente agora o peso do pecado. Versículo 13: então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Mas ele não se arrepende. Olha o versículo 14: eis que hoje me expulsas da face da terra, e da sua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. E o Senhor, porém, ele diz: não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém o visse e encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Esse se retirou da presença do Senhor, não quer dizer que ele foi para um lugar que Deus não pudesse vê-lo. Deus está em todos os lugares. Significou aqui o seguinte: que Deus não falava mais, Deus não se manifestava mais na vida de Caim. Por quê? Porque não se arrependeu. O que vai condenar o homem para a eternidade é a falta de arrependimento. O sinal que Deus colocou, que isso aqui é uma questão teológica, cada um fala uma coisa, a Bíblia não diz o que é, e não sou eu que vou dizer o que era. É um sinal, a Bíblia não diz o que sinal era esse. Agora, interessante uma coisa, meu irmão: as consequências do pecado. O pecado sempre, e da desobediência, que é um fruto do pecado,
vai trazer sempre consequências para a humanidade, para uma igreja, para uma família, enfim. Você vai ver que outra coisa, o que você faz hoje, se não tiver arrependimento, vai interferir na vida da tua família, das gerações que virão, infelizmente. Você quer ver? Quando Caim sai da presença de Deus, ele contrai família, que é outra história longa, mas quando chega no versículo 23, um dos descendentes de Caim, olha só, e Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouça o que eu digo, dizia ele, vocês mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer, matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Era um descendente de Caim, era agora um cara que se pisasse no pé ele matava. Ele diz assim, matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. As pessoas não pensam sobre isso, mas os atos que as pessoas fazem hoje e não se arrependem, pode refletir na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos lá na frente. E o Senhor nos adverte, muda a rota. Se arrependa para que eu possa receber as tuas ofertas, para que eu possa receber a tua vida como oferta. Agora, repito, oferta ao Senhor implica em morte. Oferta ao Senhor implica em morte do velho homem. Tem que morrer o velho homem, tem que morrer a velha natureza. Eu tenho que dominar o pecado que tão de perto nos rodeia. Como diz a palavra, o pecado que tão de perto nos rodeia, cabe a mim dominar. Não cabe a mim, pastor, dominar o pecado que rodeia a sua vida. Cabe a você dominar o pecado. Como é que a gente domina o pecado? Porque há pecados que são bons para a carne. A grande maioria deles são bons. Para uns, há pecados que se eu não fosse crente, para mim não me chamaria atenção. Mas já há outros que me chamaria atenção e chama até hoje. Mas como é que a gente faz? A gente domina. A gente domina. Os que envolvem a área sexual, tanto para homem e para mulher, e são terríveis. Para nós homens, talvez seja pior. Todo homem, a não ser que tente ser hipócrita e diga o contrário, todo homem é levado, até pela questão hormonal, é levado a ser atraído pela nudez de um corpo feminino. Todo homem. E Satanás sabe disso, por isso que ele expõe o corpo das mulheres de forma tão escancarada, porque isso chama a atenção dos olhos, isso chama a atenção dos homens. Nada chama mais a atenção de um homem do que o corpo de uma mulher, muito aparente. Um decote, uma roupa, enfim, nem um carro novo, nada chama mais atenção do que isso. E nas telinhas dos nossos celulares, que antigamente era no computador, hoje é no celular. Como é que eu domino o pecado? Como que eu domino? Simples. Parece simples e às vezes tão difícil. Como é que eu... Antigamente nós estávamos assistindo um filme, aí passava aquelas cenas, né? Aquelas cenas picantes. Mas hoje não precisa ter a TV a cabo, não precisa ter nada disso. Isso cai de graça na tela dos nossos smartphones. Como nós dominamos? Simplesmente dando um clique. É fácil tocar o dedo aqui. Literalmente é fácil. Mas por causa do pecado muitas vezes é tão difícil. Dominar o pecado. Então, dominar o pecado. Não pense a curto prazo, pense a longo prazo. Como é que vai ser com meus posteriores, meus filhos, meus netos, meus bisnetos? O que é que vai ficar lá na frente? Os descendentes de Caim tinham aqui o vírus do pecado. O cara matava um jovem só porque olhou feio para ele.
Se Caim é vingado, aí o versículo 24, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Olha que absurdo, porque traz lá o pecado lá do anterior. Mas olha, como Deus é maravilhoso, e a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Depois que Caim peca, mata seu irmão, agora só tinha um filho, que era ele próprio, Caim, e fugitivo. Mas Deus dá um outro filho a Adão e Eva, que foi um filho chamado Sete. Esse filho Sete, que significa recompensa, Deus dá a Adão e Eva, e esse Sete, lá pelos 100 e tantos anos, ele tem um filho, e esse filho se chama Enos. Aí quando você chega, olha no versículo 25 e 26, Adão tornou a ter relação com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Sabe quanto tempo levou entre o que aconteceu desse assassinato para que pudesse o Enos chegar e começar a organizar um culto de adoração ao Senhor novamente? Cerca de 200 anos. Durante 200 anos a população cresceu, eram como animais, ninguém lembrava de Deus, nada, o mundo vivia um mundo maligno, até que o Enos, que era neto de Adão, sobrinho do que morreu, começou a organizar agora um culto ao Senhor, e começaram novamente a invocar o nome do Senhor. E depois de Enos vieram seus descendentes, chegaram a Lameque, a Noé, a Enoque, e aí vem até chegar em Jesus, que levanta uma igreja, sacerdócio santo, povo adquirido, para invocar o nome do Senhor. Aleluia! Não dá tempo de discorrer aqui sobre essa genealogia, mas depois que Enos começa a invocar o nome do Senhor, levantou-se adoradores tão imensos, como por exemplo Enoque. Enoque, ele viveu 200 e poucos anos, 300 e poucos anos em relação aos outros, morreu muito jovem, porque os outros viviam 900 anos, 800 anos, e o Enoque viveu menos. Mas a Bíblia diz que ele se santificou tanto, ele buscou tanto ao Senhor, que Deus o levou para si, o trasladou e levou para si. Isso é maravilhoso, né? Então, meus amados irmãos, olhe no espelho e veja o Caim que está lá. Controle-se, controle seus pensamentos, controle suas atitudes. Controle, porque hoje você faz parte da igreja que foi chamada para adorar. Glória a Deus! A igreja que foi chamada para venerar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja que não foi chamada para sugar, mas a igreja que foi chamada para adorar. É por isso que Deus muda a vida do indivíduo. Não valia nada, não sabia cantar, não sabia adorar, não sabia nada de Bíblia, e aí Deus muda. E aí o que é que você tem que entender? Você está sendo lapidado simplesmente por uma coisa. Não é para ficar rico, isso Deus te dá. Carro Deus te dá, casa Deus te dá, família Deus te dá, mas o foco da coisa, você foi chamado para ser um adorador. Aleluia! Para ser adorador, não para matar o seu irmão, não para ter inveja do seu irmão, mas você foi chamado para ser um adorador. Glória a Deus! Tem gente que acha que vem para a igreja só para arrumar a casa, a família, vem para a igreja só para mudar de vida. Antigamente era irritante quando você via aqueles testemunhos fabricados pela televisão, que dizia assim: eu não tinha linha telefônica, lembram disso? E hoje eu tenho 5 linhas. Eu era um pobre de um empregado, hoje eu sou empresário. Isso não é nada, meu irmão. Você não foi chamado para isso. Os ateus conseguem isso, o ímpio consegue isso. Basta trabalhar que você fica rico, mas você não foi chamado para ficar rico segundo a riqueza da terra. Você foi chamado para ser adorador. Glória a Deus.
Deixa eu te falar uma coisa. Quando não há arrependimento, há morte. Morte mesmo, acaba. Você sabia que as gerações de Caim morreram todas no dilúvio? Acabou. Acabou. Eles foram errantes pela terra, enfim, e morreram todas no dilúvio. Não escapou um só para contar a história. Aí vem a história de Noé para cá, mas já não tem mais os descendentes de Caim. Quando a Bíblia diz também no passado, que é outra questão teológica, que os filhos dos homens conheceram as filhas de Deus, está se referindo aos filhos de Sete, de Enos, que eram os filhos de Deus, e as filhas dos homens, que não eram filhos de Deus, eram os descendentes de Caim. Mas essa descendência, esses descendentes, foram extintos no dilúvio, porque Caim nunca se arrependeu. Nunca se arrependeu. Embora ele tenha sido ensinado pelos pais a trazer sacrifício do seu fruto da terra, embora Deus tenha falado com ele: Caim, o pecado está querendo te pegar. O pecado está, se você não tomar cuidado, se você não dominar, ele vai te pegar. Uma serpente que uma hora vai te picar, vai te morrer. Não teve jeito, ele só falou para Deus: olha, é muito pesado o que o Senhor fez comigo, eu não aguento isso. Mas não se arrepende, porque se ele se arrepende, Deus teria perdoado e teria aceito a sua próxima oferta. Desde o Velho Testamento, o Senhor vem pregando o arrependimento. Por isso que eu digo, a maior arma que um homem e uma mulher tem na mão se chama arrependimento. Não interessa se você matou o teu irmão no passado. Se você se arrepender hoje, o Senhor perdoa os teus pecados e Ele aceita a tua oferta. Ele aceita o teu sacrifício. Mas se você não se arrepender, você vai morrer e infelizmente você vai para o inferno. É duro, mas é a triste realidade. Agora, se você se arrepende, eu sei lá o que foi que aquele ladrão da cruz fez. Se ele matou, quantos ele matou? Porque não ia... ladrãozinho de galinha, de bicicleta, não ia para a cruz, só ia os piores. Por isso que a Bíblia diz que Jesus morreu de morte de cruz, porque era das piores. Demorava um tempão para morrer e as pessoas iam passando e ridicularizando: morre mesmo, desgraçado, você merece, e atiravam pedras, enfim, tudo mais. Parece com algumas cenas que a gente vê hoje, infelizmente no cotidiano, né? Pessoas celebrando quando um bandido cai no chão e quando ele morre, né? Então, eu não sei o que aquele ladrão tinha feito, mas ele se arrepende e o Senhor diz: olha, ainda hoje mesmo você vai estar comigo. Olha que mudança de rumo, olha que mudança de status. Você vai estar comigo no paraíso. É no purgatório não tem purgatório na Bíblia, é no paraíso. Então, meus amados irmãos, para a gente concluir, nós somos chamados ao arrependimento. Fomos chamados ao arrependimento. Fomos chamados a não ser invejosos. Fomos chamados a não matar o nosso irmão, né? Fomos chamados a nos arrepender, a dar ouvido. Por isso que a palavra diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Você sabe que às vezes a gente olha, tem alguns Caíns dentro da igreja. Quando eu digo dentro da igreja, eu não estou me referindo aqui especificamente, na igreja de uma forma geral, que ele vive a vida inteira dentro da igreja ouvindo pregação e nunca se arrepende. Nunca se arrepende. É salvo? Não é. Vive na desgraça, vive no perrengue, vive na miséria, e Satanás é tão astuto que ainda tenta colocar, e alguns irmãos ainda dizem assim: oh irmão, a vida do crente é assim mesmo, a vida do crente não é de derrota em derrota, meu irmão, a vida do crente é de vitória em vitória. Aleluia. Se alguém vive de derrota em derrota, pode ser que seja um Caim que Deus está falando: muda, que se você mudar, por acaso eu não recebo o teu sacrifício, muda. Mas você fala: está pesado, eu vou me afastar de Deus, e não muda, e vive de pior
pior em pior, de perrengue em perrengue, casamento que nunca dá certo, filho rebelde, emprego que nunca dá certo, nada dá certo. E aí quer dizer, irmão, porque a vida de crente é assim mesmo. Não, meu irmão, não é assim não. Era no passado, hoje você foi chamado a ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque você é adorador. E o louvor liberta. O louvor liberta. O louvor liberta. Por isso que a Bíblia diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não procura artistas, Deus não procura pregadores, Deus não procura milionários, Deus procura adoradores que podem ser essas coisas também. Entendeu? A igreja está cheia de milionário. E são adoradores? Não, mas são bons no dízimo. Ixi, coitado desse pastor. Que aliás acontece muito por aí. Pastores reféns de ricos. Pastores reféns de milionários. Olha, pastor, meu dízimo nessa igreja, mas eu quero que faça assim, 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 assim. E o pastor é refém. Não mexe com a família daquele irmão, porque, olha, aquele irmão, se ele sair da igreja, vai sair a família todinha. E aí, como é que nós vamos fazer se é a família que mais dizima na igreja? Mas por outro lado, é a família que traz mais problema, é a família mais contendeira, é a família mais invejosa, é a família mais caída da igreja, mas porque dá um dinheiro, o pastor fica refém e com medo que ele saia. Não, meu irmão, não é isso não. Se depender disso, esse pastor aqui nunca terá uma igreja grande, porque eu não fui chamado para chamar esse tipo de gente, eu fui chamado para chamar pessoas ao arrependimento e ser transformados em adoradores. Aleluia. Você tenha o melhor carro ou você não tenha sequer um dinheiro para tomar um ônibus, mas você foi chamado para ser adorador. Mas se você for adorador, Deus não vai deixar faltar nada. É verdade, Jesus. Se você trabalha numa empresa e você é um bom funcionário, o teu patrão gosta de você, ele aumenta o salário, ele briga por você, ele não deixa você passar necessidade, e são os homens da terra. Imagina o Deus que não fica devendo nada para ninguém. Enquanto você adora, Deus manda o pão. Enquanto você adora, Deus manda o carro. Enquanto você adora, Deus manda a casa. Enquanto você adora, Deus manda o esposo. Enquanto você adora, Deus manda a esposa. Enquanto você adora, Deus te tira do que serve o cafezinho e te faz sentar lá na presidência da empresa que você trabalha, porque Ele é Deus. Aleluia! Vamos entender isso. Primeiro vem a adoração. A adoração. A terra tomou outro rumo quando a adoração foi restaurada. Que você seja um Enos, que chame a família à adoração. E olha, um detalhe para a gente concluir e não ficar dúvida. Adorar não significa simplesmente cantar. Porque muitos crentes confundem isso, pensam assim: e aí, irmão, você adorou essa noite? Você louvou? Não me deram oportunidade. Você entendeu tudo errado. Você entendeu tudo errado. Eu não perguntei se você cantou, porque pode ser que alguém suba aqui e cante e não adore. Suba aqui e cante e não louve. Adorar, louvar a Deus, isso inclui 24 horas por dia. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser professor por 8 horas por dia. Você pode ser médico por 8 horas por dia. Você pode ser motorista de ônibus por 8 horas por dia. Você pode ser faxineiro por 8 horas por dia. Mas 24 horas você tem que ser adorador e adoradora. Aleluia. É isto. Adorador. Adorador é tudo que adorador. Assim Deus me chamou. Adorador é tudo
que eu sou. Está doendo? Adore. Lembre do irmão Paulo, do irmão Silas. Couro está comendo nas costas. Adore, que Deus vai fazer alguma coisa. Adore, adore. Deus vai mandar um terremoto, adore. Deus vai mandar as costas lapidadas de chicote na praça pública, pés amarrados, mãos amarradas. Vamos reclamar, vamos dizer, sei lá, espraguejar. Não, nós vamos adorar, porque quando nós adorarmos, Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei ainda o que é que vai fazer, mas que vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Está difícil a situação do país, adore. É por isso que ninguém pode quebrar a igreja do Senhor, porque está todo mundo reclamando da política, está todo mundo xingando todo mundo, mas no domingo à noite, nesse país de ponta a ponta, tem um povo enchendo prédios, enchendo casas, enchendo templos e adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia, aleluia. Se não tiver adoradores, adoração, tem crime, tem irmão matando irmão, tem desgraça, tem tudo que não presta. Mas quando entra para o grupo dos adoradores, não mata mais, não é mais invejoso, a vida muda. Glória a Deus. Adoradores, adoradores. Olhe para quem está ao seu lado e diga: Deus te chamou para ser um adorador e não um reclamador. Então adore. Cutuca no ombro e fala assim: adore, bichinho. Glória a Deus. Glória a Deus.